Glória a Deus, graça e paz do nosso Cristo eterno. A você do canal, meu irmão, minha irmã, seja agraciado, seja contagiado cada vez mais, preenchido a sua alma, o seu espírito, desta graça, deste poder da graça de Cristo Jesus. Amém? Sou seu irmão Van, e estou com você todos os dias, de segunda a sábado, das 19 horas, a partir das 7 horas da noite. Este é o canal, é o nosso encontro. Este é o nosso encontro, eu e você, e vocês comigo, sempre às 19 horas, de segunda a sábado. Amém? Estou falando deste tema aqui, da dispensação, da antiga dispensação e a nova dispensação. O antigo céu, a antiga terra e novo céu. Antigo Aion, novo Aion. Antiga era, nova era. Antigo mundo, mundo vindouro ou novo mundo. Certo? Então a lei, a graça, Moisés, Cristo. Tudo teve seu início e teve seu fim. Da antiga aliança, do antigo pacto. A nova aliança, um novo pacto. Feito no sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? Bendito seja Ele. Tudo para Ele. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação seja dada a Cristo Jesus. Ao Cristo eterno. Amém? Então vamos lá. Vamos deixar a Bíblia falar. Vamos ganhar tempo. Tempo é ouro. Já dizia minha avó, meu netinho. Trabalhe, porque o tempo é ouro. Vamos lá. Então vamos para aqui agora. A velha dispensação, a antiga aliança, que terminou em 70, né? Mateus 28, 20, Jesus disse, estou com vocês, né, até o fim dessa antiga, até esta dispensação, porque a antiga foi depois de 70. Até o fim desta dispensação, até o fim desta aliança, até o fim deste mundo. Jesus disse que estaria com os discípulos, unidos com ele até 70, ou seja, até 70. Então, o fim daquela velha dispensação estava com os dias contados, né? Teve seu início com o nascimento de Jesus e o seu fim em 70. Está aqui, Hebreus 62, 64, 65, a escrita do primeiro século. Vamos ler isso aqui já já. Então, em 70. Ou seja, a antiga dispensação mosaica, ou o mundo mosaico, ou a lei, estava com seus dias contados, eram coisas abaláveis. Agora vamos ver Hebreus 12, 26 ao 28. Então veja que a lei, os 613 preceitos, mandamentos da lei eram coisas abaláveis. A antiga aliança, o antigo pacto, né? O que mais? As coisas, os ensinamentos mosaicos eram coisa desse sistema de mundo, eram doutrina do mundo, segundo o entendimento do apóstolo Paulo. E tudo isto aqui, todo este mundo judaico eram coisas abaláveis. Confira comigo aqui. Olha o que é que diz Paulo no ano 62, 64, estourando 65, capítulo 12, versículo 26, do primeiro século. Paulo escreveu para os seus irmãos judeus do primeiro século. Essa carta não foi escrita para as testemunhas de Jeová, não foi escrita para os pastores evangélicos e não foi escrita para os irmãos adventistas dos sétimos dias. Essa carta foi escrita para os irmãos de Paulo, contemporâneo do ano 62 ao ano 65 do primeiro século. E olha o que é que Paulo diz antes de 70. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete, mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Olha a figura de linguagem aqui. Aí ele diz, 27, então ele já tinha feito a terra tremer, ou seja, Israel
já passou por um juízo, por um processo de Deus. E agora iria passar de novo Israel por desobediência às ordenanças de Deus, aos mandamentos de Deus, né? E Deus agora iria cobrar de Israel, dos judeus, isto aqui. E nesta linguagem ele diz isto. Aí eu vi o versículo 27. O 27. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Ou seja, as coisas da antiga aliança, do antigo pacto, as ordenanças da lei, né, as doutrinas de homens não serviam mais para os judeus. E nem mais para se aperfeiçoar, nem mais para salvar, nem purificar. Você vai lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 1 em diante, que você vai entender o que eu estou falando. Tranquilo? Aí ele diz por quê? Porque eram coisas abaláveis, certo? Aqui, ó, coisas, e será abalada, eram coisas abaladas. Agora, ele vai dizer agora que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. E olha o que são coisas inabaláveis e de onde procede as coisas inabaláveis. Isso aqui, ó, versículo 28. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradecemos a Deus, adorando com reverência e santo temor. É tão verdade. Olha o que é uma coisa, o que é que eles estavam esperando. E recebemos um reino inabalável. Um reino inabalável, que desceu no ano 70 e se firmou para sempre. Olha a confirmação deste reino inabalável, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13. Olha o que é que eles estavam aguardando. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa um reino inabalável. Esta palavra pode ser traduzida como um reino inabalável. O que significa um reino inabalável? Novos céus e nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno de justiça de Deus. Tranquilo? Beleza aí? Então, a antiga dispensação, o mundo mosaico, a lei, né, estava com seus dias contados. Ou seja, por quê? Porque eram coisas abaláveis. Os discípulos já estavam vivendo na plenitude daquele aion. Isso é interessante. Isto não pode ser ensinado nas escolinhas dominicais, porque isso aqui é nível superior. Aqui é um negócio para só os doutores agora vão entender. Assim como você, meu irmão da Bahia, assim como você de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Manaus, de Santa Catarina. Que cidade linda, né? Blumenau. Blumenau, um abraço aos meus irmãos em Cristo de Blumenau. Aqui também do Nordeste, de Pernambuco, estado de Pernambuco. E Fortaleza, Ceará. A todos um forte abraço. Agora, preste atenção aqui. Eram coisas abaláveis, ok? Então, os discípulos, Pedro, Paulo, João, Tiago, André, Judas, João do Apocalipse, todos eles, todos os discípulos de Jesus, estavam vivendo na plenitude daquele aion, daquela era, daquele tempo. Efésios 1:10. Eles sabiam disso, estavam vivendo isso, pregavam isso, certo? E se prepararam para isto. O plano é este. Agora eu vou ter que mudar a versão para você entender o que é a plenitude, né, dos séculos. Não porque vai mudar alguma coisa, não, é para o seu entendimento. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Pronto. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, esta dispensação aqui chegou no tempo final. A era dos judeus estava no seu finalzinho. Então, repito aqui, os discípulos
Paulo escrevendo a Éfeso, os discípulos estavam vivendo na plenitude daquele aion, plenitude dos tempos, daquela dispensação, aqui ó, daquela era. O mundo judaico estava chegando estava fechando o tempo, estavam já cheio, o tempo estava completo, no pleroma. Já já eu falo melhor sobre isso. Então eles estavam nesse tempo, certo? Vivendo já esta plenitude. Gálatas capítulo 4, para confirmar o mesmo pensamento, a gente vai lá para Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando é que Jesus nasceu? Na plenitude dos tempos. Tranquilidade? Jesus nasceu aqui. Ou seja, para você, doutor da lei, afirmar, pastorzinho de púlpito, que chama templo de igreja, se você disser nos dias de hoje que nós estamos na plenitude do tempo, Jesus tem que ter nascido, meu irmão. Presta atenção. Você que é pós-doutorado, não cometa esses erros. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, segundo Paulo aos Gálatas. Nascido de mulher, nascido ainda no regime da lei. A lei ainda estava em vigor. A lei ainda tinha poder, a lei ainda mandava, a lei era a autoridade dos judeus. Presta atenção aqui, igreja. Vamos lá. Então, os discípulos estavam vivendo a plenitude daquele aion, daquele século, ou era. Agora, a antiga dispensação, eles estavam na plenitude dos tempos, na plenitude, chegou o tempo final, tinha chegado para eles. Aí já fechou no ano 70. A antiga dispensação estava dando lugar à nova dispensação. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Efésios. Deixa eu voltar a Efésios, porque eu falo dispensação, você entende melhor. Lendo. Aqui, ó. Essa dispensação, a antiga dispensação judaica, ou seja, o sistema de lei, a antiga aliança do sistema de lei, o antigo pacto feito na lei com Moisés, essa dispensação aqui, estava dando lugar à nova dispensação. A antiga aliança, o antigo pacto, a antiga aliança, o antigo pacto, já estava tramitando entre os gentios. Enquanto eles anunciavam aqui o fim dessa lei, Paulo estava com toda, anunciando a nova dispensação, um novo pacto, a nova aliança, feito no sangue de Cristo, na cruz do Calvário. Entenda isso aí. Então, a nova dispensação, a nova, o novo pacto, a nova aliança, feita em Cristo Jesus, Deus Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário. A salvação agora sendo anunciada, né, por intermédio da fé, pela graça, a fé em Cristo Jesus. Então ela já estava tramitando entre os gentios. A lei estava perdendo o vigor. A lei aqui, ó, na dispensação, essa dispensação aqui, que é o ministério de lei, estava perdendo o vigor, sua força, seu poder, pois a lei, teve um prazo de validade até a cruz. A lei, ela teve um prazo de validade até a cruz. Vamos lá, vamos mostrar isso aqui. Livro histórico de João, capítulo 19, versículo de número 30. Aqui, ó. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Acabou aqui o regime de lei. E por que continuaram? Porque não aceitaram, os judeus não aceitaram Jesus como Messias, Jesus como Salvador, Jesus como enviado. Até hoje não aceitam. Mas Jesus decretou o fim da lei aqui. Tetelestai. Acabou, consumou, findou, concluiu tudo da antiga dispensação. Agora, faltava o quê?
Faltava o sermão profético de Jesus ser concluído na dispensação. A lei tinha acabado aqui. O que é que faltava ser concluído? O sermão profético. Princípio de dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e o estabelecimento eterno do reino eterno de Cristo Jesus. Então, quando o templo caiu, acabou ali para sempre aquela antiga dispensação e foi dado ali agora o quê? Uma nova dispensação, um novo céu, uma nova terra e o estabelecimento do reino de Cristo Jesus. E acabou. Aí é uma nova história, meu irmão. O governo eterno de Cristo Jesus. Muito bem, vamos aqui, vamos devagarinho. Então, a lei estava em vigor, em pleno poder, certo? Embora que na cruz, Jesus tinha dado ali, né, o fim, né? Tinha decretado o fim da lei. Da cruz em diante, daqui, da cruz em diante, surge uma nova força, um novo poder para salvar judeus e gentios. Antes da cruz, os judeus eram justificados pela lei. Depois da cruz, tanto judeus como gentios são justificados pelo sangue de Cristo, ou seja, a graça de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, né? Efésios, se eu colocar aqui, capítulo 2, isso aqui já depois da cruz, versículos 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, não mais a lei. Aqui depois da cruz, antes da cruz, os judeus eram justificados pela lei. Gentio não tinha participação de lei. A lei não foi dada a gentios. Mas agora a graça salva tanto pela fé, gentios como judeus. Isto não vem de vós, não vem mais pela lei, né? É dom de Deus, certo? E o 9 diz: não vem das obras da lei, para que ninguém se glorie, ok? Então, depois da cruz, veio a graça de Cristo Jesus. A era judaica, presta atenção aqui, presta atenção nesse detalhe. A era judaica, com seu sistema de lei, estava envelhecido. A era judaica, com seu sistema de lei, está aqui, ó. Aí você vem para cá, Hebreus capítulo 10, versículo de número 1, que diz, ó: porque tendo a lei as sombras dos bens futuros, esta lei de Moisés, que continha batismo com águas, santa ceia, dízimos, jejum, apresentação de criança no templo, guarda do sábado, né, e uma série de votos e uma série de outras ordenanças. Então, esta lei aqui, ó, porque a lei era a sombra, esta lei, a era judaica estava com um sistema de lei, estava envelhecido, aqui, ó, anos 62 a 65, estava envelhecido e prestes a desaparecer. Quem diz isso? É o irmão Van? Não. São os irmãos da graça? Também não. Os irmãos da escatologia consumada? Também não. Quem disse que a lei estava prestes a desaparecer? Paulo. Vocês têm que brigar com Paulo. Vocês adventistas, vocês testemunhos de Jeová, vocês da religião católica, tem que brigar com Paulo. Tem que chamar Paulo. Paulo, ressuscita aí. E dá uns bufetes em Paulo para ver se Paulo acorda. Porque foi Paulo que disse que esta lei era sombra. E além de ser sombra, estava prestes a sumir, a sucumbir, a acabar. Ter o fim. Vamos ver isto? Vamos ver isto. Vamos lá aqui. Hebreus capítulo 10. Olha só. Hebreus capítulo 10, versículo 9. Olha o que é que diz o versículo 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja,
Para que a nova aliança entrasse, teria que tirar a antiga. Para que o novo pacto, a nova dispensação tomasse, iniciasse, certo? Entrasse em vigor, era necessário que a primeira aliança, o antigo pacto, a antiga dispensação, fosse tirada, fosse exterminada, chegasse no seu fim, para que fosse estabelecido o segundo pacto, a segunda aliança, a nova dispensação, o novo céu e a nova terra. Então ele diz, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Terminou aqui? Não. Agora versículo 8. Versículo de número 8. 10, versículo 8. Não, perdão. Capítulo 8 de Hebreus, capítulo 8, versículo 13, dizendo, nova aliança, vamos para o 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Toda a Santa Ceia, quem tem pecado, os pastores lembra ou não lembra? Lembra. Quem tem pecado, levante a mão, venha pedir perdão. E esquece disso aqui, ó. De seus pecados e de suas iniquidades, não me lembrarei mais. Quem disse isso? Deus. Mas o tema não é esse. O tema é, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e suas iniquidades não me lembrarei mais. Agora o 13, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de... Conclua aqui, doutor da lei, o senhor que dá dízimo, o senhor que faz jejum, o senhor que faz voto, o senhor que faz apresentação de criança no templo. Tudo isso estava na lei de Moisés. Agora, leia aqui comigo, por favor. Doutor da lei, leia comigo. Dizendo, nova aliança, novo pacto, nova aliança, nova dispensação, nova era, envelheceu a primeira. Opa, estava prestes a sumir, a acabar. Ora, o que foi tornado velho, por quê? Porque a nova, o sol da justiça, já estava brilhando entre gentios e judeus. E o que era o sol da justiça? A nova aliança, um novo pacto, louvado seja Deus. A nova dispensação, o reino eterno de Cristo Jesus. Estava aqui, ó. O que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Estava ou não estava, meu irmão, minha irmã? Estava. Paulo disse que estava. E isso eu torno a dizer. A era judaica, com seu sistema de lei, estava envelhecido e prestes a desaparecer ou a acabar. Tranquilidade? Beleza aí, meu irmão Dácio, Maria de Lourdes? Olha, aqui a lei. Acabou. Dízimo. Presta, quando isto acabou? Em 70. Na nova dispensação, né? Era para ter freado isso aqui no ano 33, com a morte e ressurreição de Cristo. Ali ele aniquilou ali a lei. Mas os judeus não aceitaram. Jesus, na sua eterna sabedoria, disse, eles não vão me aceitar como Salvador. O que é que eu vou fazer?
vou destruir o templo, porque eu destruindo o templo, eles vão entender, acabou o sumo sacerdote, acabou o sistema de lei, acabou o batismo, acabou o dízimo, acabou o voto, acabou o sábado, acabou a consagração, acabou a busca do Espírito Santo, acabou o sal grosso, acabou a água em cima da televisão, acabou peninha, acabou lenço com sangue, com suor, toma aí besta, e os bestas vão lá e compram por 500, por 1.000, por 5.000, acabou isto, mas os judeus não aceitaram o Messias, como até hoje os religiosos evangélicos, testemunhas de Jeová, e os adventismos do sétimo dia não aceitam as cartas de Paulo. Não aceitam. Porque se aceitassem, já tinham acabado com ceia, com batismo, com dízimo. Mas, acabou, doutor. Acabou. Então, está aqui, certo? A era judaica, o seu sistema de lei estava envelhecido e preste a desaparecer. Em 70, Jesus deu checkmate, ponto final, à queda do templo. Beleza? Tranquilidade? Agora vamos aqui. Os séculos de um regime mosaico, né? Os séculos de um regime mosaico, ou mandamentos, ordenanças e sacrifícios, estava nos seus últimos dias. Então, a lei, os mandamentos, certo? Este século aqui, esta dispensação de lei, de mandamentos, estava nos seus últimos dias. Mais prova de que isso aqui acabou em 70, mas prova bíblica. De onde? Paulo. De Paulo. Paulo, meu irmão, acaba com a religião evangélica, testemunho de Jeová e o adventismo do sétimo dia. Olha só, Hebreus 9, olha como acaba mesmo Paulo aqui em Hebreus 9, 26. Olha como estava nos últimos dias, com os dias contados. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos. Fim desse século. Ano 65, ano 62, ano 65, 5 anos para 70, para a queda do templo acabar, e os judeus disseram assim, eita, acabou agora a ordem dos sacerdotes, não temos mais. Eita, acabou o batismo, caiu o templo, acabou o batismo com água, acabou o dízimo, acabou o jejum, acabou os votos. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Então aqui, ó, na consumação dos séculos. Agora, capítulo 10... de 1 Coríntios, fechando mais ainda. Então, repito, os discípulos de Jesus, eles tinham plena convicção, certeza absoluta que o fim dos dias, os últimos dias, o fim do século, o fim da dispensação, o fim daquele aion, o fim daquela era, estava no seu término. Iria ser concluído em 70. Eles tinham esta convicção, esta certeza. Agora, olha só, 1 Coríntios. Olha como eles tinham. Capítulo 10, versículo 11. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O fim da lei, o fim de um aion, o fim da consumação daquele século, o fim daquela era, o fim de um sistema mosaico de lei, chegado. Anos 55, 56, 14 anos para 70, tinha chegado, tinha acabado, era para ter acabado na cruz. Mas a profecia de Cristo teria que se cumprir no ano 70, com a vinda do Filho do Homem em juízo para destruir Jerusalém e acabar com o templo de Israel. Aí, meu irmão, queria ver se eles não iam aceitar agora. Tranquilidade? E já estava nascendo
uma nova ordem, uma nova era, os séculos vindouro, se deu início no ano 70. Olha só. Aqui estava acabando, era chegado. Leia bem, guarde bem, risque na sua Bíblia aí, ó. Paulo disse no ano 55, 56, que o fim chegou e terminou em 70. Agora, estava chegando o quê? Estava nascendo uma nova ordem, ou seja, uma nova era, um novo sistema, um novo mundo, ou seja, os séculos vindouros, o mundo vindouro, o reino eterno de Cristo Jesus, que deu seu início em 70. Aí você vem para cá, para Mateus, e você vai entender o que Jesus disse aqui, ó. Mateus 28, 20. Olha o que é que ele disse. Todos estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. O mundo aqui é o sistema de leis, o sistema de lei mosaico, é o mundo mosaico, é aquele sistema da antiga aliança. Jesus disse que estaria com eles até aqui. Beleza? Tranquilidade? Então, acabou aqui, ó. Acabou aqui. Até o fim dos tempos. Que foi em 70, certo? E em 70 acabou o mundo mosaico. E em 70 se deu início ao novo céu, uma nova terra. Em 70 termina o mundo de lei, mosaico, o sistema da antiga aliança, do antigo pacto, e em 70 inicia-se um novo céu, nova terra, a nova aliança que foi feita na cruz, mas ela tinha o quê? Bens futuros no mundo vindouro, que era o quê? A salvação, que era a participação dos filhos de Deus na vida eterna, mediante o sangue, a graça de Cristo Jesus. Agora, preste atenção aqui agora. Talvez, você, meu irmão, minha irmã, que ainda é novo nesse sistema, que ainda não conhece a escatologia consumada, e talvez você seja novo nesse entendimento. Qual o entendimento, irmão Van? Talvez você ainda não esteja familiarizado, é isso aqui que eu quero que você entenda. Você ainda não conheça bem de perto, não seja familiarizado com esses termos ou essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. Marcos, botar lá para Marcos. Então talvez você até desconheça ou não tenha muita intimidade, muita leitura com isto aqui. Marcos 13, versículo 30. Agora daqui para frente é só caldo grosso. É só questão de escatologia consumada. Você só vai ver coisa consumada aqui agora. Então, participe, vá do início até o amém final, até o agradecimento do seu amigo e do seu irmão Van. Então, você talvez não seja familiarizado com esses textos aqui, com estas palavras. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as... Marcos 13, 30. Eu lhes digo a verdade, esta geração... Perdão, é Marcos 10. Marcos 10, 30, que diz assim, Marcos 10, 30. Receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedade. Neste mundo presente deles. Com perseguição. E no mundo futuro, deixa eu colocar aqui em outra versão. Mundo futuro, ele diz aqui, ó. E no século futuro, olha só, século futuro, ainda tem outra tradução aqui. E na era futuro, olha só, mundo futuro, século futuro, era futura. Deixa eu ver se ainda tem outra tradução aqui. King James diz o quê? Mas no mundo futuro, tá certo? Mundo futuro, a vida eterna. Então,
Que mundo futuro é esse? Deixa eu colocar aqui nessa outra tradução que ficou melhor para a gente entender. Aqui, ó. Que era futura era isso aqui? Era futura. Então, pastor, eu leio, mas não entendo. Então, Marcos 10:30 diz assim, Marcos 10:30, no texto grego, que nós não temos, né, ninguém tem posse, nem a religião católica, nenhuma outra religião tem posse do original, porque não temos o original grego, a língua grega. Se tem cópias das cópias e cópias e cópias, e chegou até a nossa mão, até você, chamado Bíblia, certo? Que vai de Mateus, né, até Apocalipse. Mas lembrando que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos, porque conta a história de Jesus com seu povo judeu. E a nova aliança é feita com derramamento de sangue. Então o sangue estava preso no corpo de Jesus, não poderia ser dado à nova aliança, que é outro erro ali, ó. Aliás, uma acrescentação, né, de alguém que fez aquilo ali, colocou Novo Testamento. Não, o Novo Testamento só teve validade quando Jesus derramou sangue. Então, na verdade, o Novo Testamento começa com as cartas de Paulo. Tranquilo? Beleza? Então, Mateus 10, quando diz isso aqui assim, ó, na era futura. Então o texto diz lá no grego, diz aioni tu erhomeno ou aion erhomai. Aion era erhomai, futuro, tá bom? Então na escrita, né, na língua grega, tá lá aion, uma era, um período de tempo, e erhomai, futuro, ok? Então era futura ou mundo vindouro. É o que está na sua Bíblia, aqui, ó, mundo vindouro, né? A nova era, vai dar no mesmo aqui, sem problema nenhum, dependendo da sua tradução aí na Bíblia que você tem. Agora, novo céu e nova terra, aqui também pode ser novo céu e nova terra, ou simplesmente o reino eterno de Cristo Jesus. Era o que os discípulos estavam aguardando e esperando para o tempo deles. Você sabia disso? Os discípulos já estavam vivendo isto aqui, ó, este novo céu e nova terra. E o que é que estava faltando? O estabelecimento final, total, completo, né, do reino eterno de Cristo Jesus. Era o que eles estavam aguardando. Então você vai se acostumando com esta palavrinha aqui, ó, era futura, mundo vindouro, nova era, tudo isso aqui, porque a partir de hoje, do próximo estudo, nós vamos nos aprofundarmos mais sobre isto aqui. E é de total interesse seu, daquele que estuda a escatologia consumada, aqueles que amam a escatologia consumada, aqueles que têm prazer na escatologia consumada, aqueles que desfrutam da revelação nas escrituras sobre a escatologia consumada. Então isto aqui faz parte da escatologia consumada, certo? A era por vir, a era futura, ou mundo vindouro, ou simplesmente o reino eterno de Cristo Jesus. Então, os discípulos só estavam aguardando a vinda do Filho do Homem, que se deu em 70, e o estabelecimento do reino, para que eles pudessem ter seus corpos, né, seus espíritos extraídos do mundo espiritual, não da sepultura, que eu não creio, né? Eu discordo da escatologia consumada. Esse ponto aí eu discordo. Os espíritos não ficavam presos na sepultura, mas ficavam presos no mundo dos mortos, ou Hades. Beleza? Tranquilo? Então, mas isso aí não vai nos separar. A escatologia consumada, eu creio, tudo já foi consumado. Então, os discípulos
estavam aguardando somente nada mais, nada menos do que o estabelecimento completo, total, final do reino eterno de Cristo Jesus. Vamos ver esse texto, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Então os discípulos só estavam aguardando isso aqui, ó, e nada mais. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus. Beleza? Tranquilo? Então eles estavam aguardando este novo céu e esta nova terra, onde habita a justiça de Deus. Deixa eu ver aqui, em outra tradução, a Fiel diz: mas nós, Pedro e eles, e os seus irmãos contemporâneos, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Olha King James. King James diz: todavia, confiados em sua promessa, esperamos. Eles estavam esperando. Eles alcançaram novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Mais uma que diz, versão transformadora: nós, Pedro e seus irmãos contemporâneos, aguardavam em 70 para 70, com grande expectativa, os novos céus, os novos céus e nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Olha só, o mundo vindouro, que era um mundo pleno de justiça, a justiça de Deus. Beleza? Tranquilo? Próximo estudo, vamos dar mais continuidade sobre isto. O mundo, ou a era, estava findando, ou seja, terminou em 70. A antiga aliança, o antigo pacto, vou mostrar para você que ela terminou em 70 DC com a queda do tempo. Próximo estudo, você me acompanha, dá o like aí, se inscreva no canal, participa, pode mandar aí seus comentários, que será bem aceito e respondidos a todos, para a glória de Deus. E também pede aí a um irmão seu, a uma irmã, a alguém que você conheça, que gosta de escatologia consumada, e para se inscrever neste canal Iluminados com a Graça. Iluminados pela graça. A escatologia é consumada. Jesus veio em 70 e estabeleceu o quê? O reino eterno, que governe a sua justiça. Paz de Cristo a todos, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz.